Liturgia diária. Segundo domingo da Quaresma. Primeira leitura, Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 4a. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abrão partiu, como o Senhor lhe havia dito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 32. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele fez merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas, e alimentá-los quando é tempo de penúria. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Segunda leitura. Segunda de Timóteo, capítulo 1, versículos 8b a 10. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Mateus capítulo 17, versículos 1 a 9. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Está aqui com a gente o Antônio Santoro para mais uma edição do Conversando sobre a Palavra. Oi pessoal, oi Sônia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Conversando sobre a Palavra. Pessoal, hoje em particular, eu queria pedir uma coisa a vocês. Quem ainda não conhece o nosso canal Vox Kids,
Procure no YouTube, é um canal do Vox Católica dedicado para nossas crianças. Mas também para quem já conhece, eu gostaria que vocês fossem até lá e escutassem a música sobre José. Uma música maravilhosa, um vídeo maravilhoso e que conta a história de José do Egito para nós, particularmente para as crianças que vão poder aprender de uma forma lúdica como foi toda essa saga maravilhosa de José e de sua família. Pessoal, o Vox Kids é um canal feito para as crianças, mas eu tenho certeza de que os adultos também vão gostar muito. Tem músicas conhecidas, tem músicas que contam grandes histórias como essa de José, tem músicas de niná, tem muita coisa lá, pessoal. Deem uma olhada no Vox Kids, particularmente na música que fala sobre a história de José. Eu tenho certeza de que vocês vão adorar. E quem for lá e gostar, deixa um comentário aqui no nosso vídeo também, porque nos canais infantis nós não podemos deixar comentários, né? Não é uma prática que o YouTube aceite. Então quem foi lá no Vox Kids e gostou da música de José, deixa um comentário aqui no nosso canal também. Vocês vão adorar, eu tenho certeza, pessoal. Gente, hoje a gente celebra o segundo domingo da Quaresma. E nunca é demais a gente lembrar que a Quaresma é um tempo em que a nossa igreja nos pede algumas coisas, algumas atitudes de maneira especial. A gente já falou um pouco sobre isso na semana passada. E é bom que fique claro para todos que essas particularidades que a igreja nos pede, no tempo da Quaresma, também são necessárias durante toda a nossa vida, durante toda a nossa existência. São necessárias o tempo todo. Mas nesse tempo, de uma maneira especial, a igreja pede uma atenção maior, um cuidado maior com elas. E quais são essas coisas? É a oração, a caridade, a penitência e o jejum. Lembremos, gente, de cada uma delas com mais carinho durante esse tempo tão especial que é a Quaresma. É interessante também a gente destacar que o tempo da Quaresma, pessoal, isso eu não falei na semana passada, mas vou falar hoje, é marcado pela cor roxa. A cor roxa, ela transmite para a gente um significado de meditação, de reflexão. A Quaresma também é um tempo oportuno para que a gente possa fazer uma reavaliação da nossa vida espiritual. E essa reavaliação precisa vir acompanhada de transformação. A gente deve entender o termo transformação não como algo que nos muda exteriormente, mas como algo que nos muda interiormente. Não como um novo corte de cabelo, ou como uma mudança radical no nosso visual. Essa transformação, ela precisa fazer com que a gente se torne pessoas melhores, pessoas que desejam e aprimoram o seu relacionamento com Deus e com os seus irmãos, exatamente através da prática mais consciente da oração, da caridade, da penitência e do jejum. Praticar de uma forma mais consciente essas coisas é exatamente o que proporciona para nós a oportunidade de implementarmos essa transformação nas nossas vidas. Gente, nesse segundo domingo da Quaresma, a liturgia quer nos mostrar qual é o verdadeiro caminho que uma pessoa comprometida com os valores do reino de Deus deve seguir. Um caminho onde deve haver uma escuta permanente à voz de Deus no seu coração. Um caminho de obediência aos projetos de Deus. A nossa primeira leitura de hoje é retirada também, como foi na semana passada, do livro do Gênesis. E ela nos mostra como Abraão, um homem que vivia constantemente na escuta da voz de Deus, uma pessoa que foi um exemplo de fé para o povo de Israel, e hoje também para nós. Essa leitura nos mostra como pode Abraão ser visto como modelo, como um verdadeiro exemplo do tipo de pessoa que a liturgia de hoje quer nos apresentar. Um discípulo, um seguidor de Deus, sempre atento à sua voz, sempre disposto a colocar o projeto de Deus em prática na sua vida. Um homem que demonstra uma obediência, uma fé inabalável. Uma pessoa que sempre caminhou guiado pela sua fé, pelo seu coração e pela sua escuta a Deus. O texto que a gente leu hoje, ele faz parte de um conjunto de textos que é conhecido com o nome de tradições patriarcais. Esses textos relatam para a gente a vida dos clãs nômades que habitavam a Palestina, mais ou menos por volta do 2º milênio antes de Cristo.
Apenas para a gente poder deixar claro, um clã, gente, era um conjunto de pessoas que possuíam algum laço de parentesco entre elas e que tivessem ancestrais em comum. Essa ligação entre as pessoas do clã não necessariamente devia ser feita por laços de sangue, embora isso fosse muito recorrente, né? Mas o essencial para que o clã fosse constituído é que houvesse laços simbólicos que fizesse esse grupo de pessoas terem um sentimento de pertença entre eles. Esses textos, que narram a história desses clãs também trazem para a gente algumas reflexões de caráter teológico que tinham o objetivo de mostrar ao povo de Israel pessoas que deveriam ser, para todos, modelos de uma vida de fé. Os patriarcas da Bíblia, muito provavelmente, eram membros desses povos que procuravam um local onde poderiam se estabelecer de forma definitiva, deixando de lado a vida nômade. Esses clãs, eles tinham sonhos que deveriam ser comuns a muitos outros clãs também daquela época. Tomar posse de uma terra fértil que fosse deles, uma terra que tivesse abundância de água, onde eles pudessem desenvolver suas atividades agrícolas, por um tempo indefinido, sem ter que se preocupar o tempo todo em se deslocar para outros lugares. E para isso, gente, para não precisar ficar nesse processo constante de mudança, eles precisavam fixar no local uma descendência forte e numerosa, que pudesse fazer frente aos inimigos, que porventura pudessem se indispor contra eles. No início do livro do Gênesis, o autor apresentou para a gente uma humanidade que preferiu o caminho da desobediência a Deus, tendo se afastado dele. Foi isso que nós refletimos na semana passada. Agora, a gente vai ver que apesar disso, apesar desse afastamento de Deus, Deus não desistiu da humanidade, mas quer construir com ela uma história de redenção, uma história de salvação. Deus não deixou de amar as pessoas, apesar das pessoas terem se afastado dele. E para dar início a esse novo relacionamento com as pessoas, Deus escolhe uma delas no meio da multidão e faz a ela um convite para que realizasse uma tarefa, para que realizasse uma missão. A pessoa que Deus escolhe é Abraão. E a missão que Deus dá para ele é ser um sinal da sua presença no meio das outras pessoas. Deus chama Abraão e faz um convite para que ele e sua família deixem a terra em que eles moram e partam em direção a outro lugar. E junto com esse convite, Deus promete para Abraão que ele se tornaria uma grande nação. Gente, nós temos que entender que para um homem daquele tempo abandonar sua terra, o local onde ele tinha todas as suas referências, o espaço onde ele estava habituado a conviver, com suas leis e com seus costumes já bem estabelecidos, e as pessoas que representavam, em um sentido mais amplo, a sua família, o seu clã, não era um pedido fácil de ser feito. Diante desse desafio que Deus faz a Abraão, ele permaneceu mudo. Ele não deu qualquer resposta verbal, mas sua ação demonstra como ele reagiu ao convite feito a ele por Deus. O texto simplesmente nos diz que Abraão partiu, como o Senhor lhe havia dito. Com essa atitude de Abraão, a gente vê simbolizada a atitude da pessoa que crê em Deus e, em virtude da sua fé, é capaz de abandonar as suas seguranças, as suas certezas pessoais, em nome de algo que não lhe é garantido. Mas faz isso apenas por confiar plenamente na promessa, nas palavras daquele em quem depositou a sua fé. Essa passagem apresenta para os leitores do livro do Gênesis um autêntico modelo de homem de fé, que devia ser seguido por todos aqueles que depositavam em Deus a sua confiança. Da parte de Deus, a gente vê o compromisso feito com Abraão através de uma promessa feita através de uma bênção. A bênção é uma comunicação de vida, que no nosso texto de hoje vai de encontro à concessão de uma descendência numerosa para Abraão e também de uma terra onde ele poderia se estabelecer. Ou seja, é a promessa que concretiza o desejo de um povo, que tendo uma vida nômade, podia se estabelecer na posse definitiva de um lugar, de uma terra que fosse sua e que pudesse ser mantida através de um povo forte e numeroso.
Deus também promete que através dessa bênção, esse povo formado será uma bênção para todos os outros povos. É a partir dessa ideia que o povo de Israel incorporou a vocação de ser o povo escolhido, que devia dar testemunho da salvação de Deus para todos os outros povos do mundo. Mas essa vocação, que para muitas pessoas do povo de Israel tornou-se um privilégio, uma distinção, uma prerrogativa, quase uma garantia de imunidade, ela não deveria ser encarada dessa forma, mas ela deveria ser vista como uma responsabilidade que foi atribuída a eles por Deus para serem um exemplo para o mundo, e não somente os detentores de uma promessa, de uma regalia que somente para eles tinha sido concedida. Gente, a figura de Abraão, ela nos questiona de diversas maneiras. Abraão é o símbolo do homem que está sempre atento aos sinais de Deus, que responde positivamente aos desafios que Deus lhe apresenta, que está disponível para executar, sem questionar, o projeto de Deus que foi apresentado para ele. No nosso mundo de hoje, as pessoas têm muito pouco tempo para prestar atenção aos sinais de Deus nas suas vidas, porque as cabeças delas estão muito ocupadas com um sem número de coisas. Será que a gente está reservando, ainda que sejam alguns minutos por dia, para silenciar as nossas mentes e para tentarmos ouvir o que Deus quer dizer para nós? Será que com toda a agitação da nossa vida, a gente consegue perceber a presença de Deus nos acontecimentos do nosso dia a dia? A gente consegue perceber o caminho que Ele quer nos indicar, o caminho pelo qual nós devemos seguir, da mesma forma como Abraão percebeu e seguiu? Será que a nossa resposta aos desafios que Deus nos faz é uma resposta positiva? Ou será que a gente tenta procurar razões pessoais, motivos particulares, para a gente não abraçar esses desafios que Deus nos faz? E dessa maneira nós ficamos acomodados nas nossas vidas, nas nossas zonas de conforto, que nos garantem a comodidade, a qual muitas vezes nós estamos acostumados e da qual nós não queremos ser privados. Pensemos nisso. Será que a proposta que Deus nos apresenta todos os dias é capaz de nos fazer partir em direção a uma nova realidade? Da mesma forma como Abraão partiu? Será que ela é capaz de transformar a nossa vida, de nos retirar dessa segurança que a gente julga ter, de nos retirar de dentro do nosso mundinho particular? Ou será que a gente prefere continuar abraçado a velhos costumes, a tradições, a maneiras de pensar e de agir, que nada tem a ver com os projetos de Deus para a gente, mas que só servem para que sejam mantidas uma visão de exclusão em relação ao nosso próximo, para que sejam mantidos esquemas de preconceito, de discriminação e de privilégios que são, ou melhor, que não são o reflexo da vontade de Deus para a gente? Até que ponto o chamado de Deus nos mobiliza? Que o exemplo de fé, de prontidão e de escuta de Abraão possa fazer com que a gente se questione nessa quaresma sobre como anda a nossa fé e a nossa escuta em relação aos chamados que Deus nos faz todos os dias. E também de como anda a nossa disponibilidade, a nossa prontidão em atender e responder positivamente a esse chamado. Na segunda leitura de hoje, a gente vê um trecho retirado da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Pessoal, Timóteo foi um grande companheiro de Paulo. Ele nasceu na cidade de Listra e era filho de um pai grego e de uma mãe de origem judaico-cristã. Timóteo é referenciado no livro dos Atos dos Apóstolos como um companheiro inseparável de Paulo, a partir da sua segunda viagem missionária. Paulo confiou a Timóteo várias missões importantes, E dentre elas a gente pode destacar uma junto aos Tessalonicenses e outra junto aos Coríntios. Paulo confiou também a Timóteo a responsabilidade pastoral sobre as igrejas da província da Ásia. Além disso, a tradição considera Timóteo como tendo sido o primeiro bispo da cidade de Éfeso.
E não bastasse tudo isso, a gente vê várias referências a Timóteo que são feitas por Paulo em diversas das suas cartas. Nós temos referências, por exemplo, na primeira carta aos Tessalonicenses, na segunda carta aos Coríntios, na carta aos Romanos, na carta aos Filipenses, aos Colossenses e até na pequenina carta a Filémon. Com tantas referências feitas por Paulo, não resta a menor dúvida sobre a importância dessa ligação, dessa amizade que existia entre o trabalho dos dois. Apenas para a gente recordar, e podermos entender a mensagem que esta carta quer transmitir, a gente precisa lembrar que ela foi escrita numa época em que algumas comunidades cristãs já se encontravam desanimadas na fé, por causa de muitas perseguições que elas sofriam. Além disso, essas comunidades também eram bombardeadas por uma série de falsas doutrinas que se espalhavam rapidamente e que causavam grande confusão na cabeça das pessoas que estavam justamente iniciando a sua caminhada cristã. Essa é uma carta que tem por objetivo a perseverança na fé e a manutenção aos ensinamentos contidos nos evangelhos. Nessa carta, Paulo quer lembrar para Timóteo os motivos que devem encorajar as pessoas a cumprir, com dedicação, a missão apostólica que é confiada a elas. No trecho que a gente leu hoje, Paulo diz que o projeto salvador de Deus é oferecido para todos de forma totalmente gratuita e tem como objetivo levar todas as pessoas para o caminho da santidade. Esse projeto foi apresentado para o mundo. Ele foi personificado para a gente na pessoa de Jesus, que foi capaz de destruir a morte e o pecado, abrindo para todos o caminho da vida plena e definitiva. Quando escreve essa carta, Paulo já se encontrava preso, gente. E ele reforça para Timóteo o ânimo para que ele e todas as outras pessoas que são testemunhas desse projeto de Deus no mundo não fiquem inertes diante desse ambiente que estava tomando conta das comunidades e enfraquecendo a fé das pessoas. Ele faz a exortação para que, mesmo no meio das perseguições e dificuldades pelas quais eles estavam passando, que eles não desistissem da missão que tinha sido confiada a eles por Deus. Eles deviam continuar a ser testemunhas vivas e corajosas do projeto de amor e de salvação que Deus tem para cada um. Gente, quase todos os domingos, as celebrações litúrgicas lembram para a gente que Deus tem um projeto de amor e de salvação para todos. Ou seja, as pessoas são lembradas disso o tempo todo, e não é de hoje, gente. Desde a época de Timóteo, existiam várias coisas, vários motivos que afastavam as pessoas desse projeto, coisas que faziam com que as pessoas fossem enfraquecidas na sua fé. Cada época tem suas coisas. E por causa dessas coisas que levam as pessoas a enfraquecer na fé, é que é necessário que elas sejam sempre lembradas da existência desse projeto de amor e de salvação de Deus. O ser humano tem a tendência de se esquecer de Deus e levar a sua vida como se Deus não existisse, sem a consciência da sua presença. Dessa forma, nós também deixamos de perceber o seu amor por nós. Nós deixamos de perceber os sinais de Deus, os sinais das manifestações dele nas nossas vidas, os recados que Deus sempre envia para a gente, muitas vezes em pequenos detalhes do nosso cotidiano, para nos lembrar que ele nos ama e que está sempre ao nosso lado, que está atento às nossas necessidades. Se a gente tivesse uma fé que não deixasse com que nos esquecêssemos disso, a gente teria sempre em mente o lugar especial que temos no projeto de Deus, um projeto que cuida, individualmente de cada um de nós. E é trabalhando a nossa consciência, é exercitando a nossa consciência, para que tenhamos claro dentro dela de que somos amados por Deus e que temos um lugar reservado para nós no seu projeto de amor. É aprendendo a perceber os sinais de Deus ao nosso redor que a gente vai encontrar o ânimo de sermos testemunhas vivas de Deus e desse projeto para os outros. Nós não podemos deixar que o comodismo e os outros atrativos da vida desviem a nossa atenção desse foco, de maneira a nos fazer viver mantendo Deus longe da gente.
As pessoas têm que enxergar em nós, nas nossas palavras e principalmente nos nossos atos, nos nossos posicionamentos, na nossa maneira de proceder, no nosso modo de nos relacionarmos com aqueles que vivem com a gente. As pessoas precisam enxergar os sinais da presença de Deus que são refletidos através de atitudes de amor, de bondade, de ternura, de compaixão, de preocupação com aqueles que nos cercam. São essas atitudes, muito mais do que as nossas palavras, que transmitirão a elas a presença de Deus no meio de nós. No Evangelho de hoje, a gente vê o episódio da transfiguração de Jesus. Gente, eu quero deixar claro aqui mais uma vez que muito mais do que uma narrativa fotográfica de um acontecimento específico, a grande lição que esse trecho de hoje nos dá é uma lição de catequese. É um episódio onde vamos encontrar várias referências do Antigo Testamento e uma linguagem, gente, extremamente simbólica. Eu vou tentar explicar um pouquinho de cada uma dessas coisas para a gente poder fazer uma análise sobre esse texto. Em primeiro lugar, sempre que a gente encontra na Bíblia uma referência a fatos que se desenrolam sobre um monte, a gente tem uma relação estabelecida com o sagrado. Um monte, pessoal, é simbolicamente o meio do caminho entre o céu e a terra. É a parte mais alta da terra antes do céu. E entendido dessa maneira, ele é um lugar para onde os homens se dirigem a fim de ter um encontro mais próximo com Deus. Tudo bem que nesse tipo de analogia a gente leva apenas o aspecto físico em análise, Isso é apenas um dos aspectos, mas ele tem que ser levado em consideração na simbologia bíblica. Então, o monte é um símbolo do local do encontro de Deus com as pessoas. É um local reservado, um local distante da confusão, distante do tumulto onde o ser humano habita. É um local onde Deus se revela aos homens e apresenta para eles os seus projetos e as suas propostas. A gente tem também nesse texto uma outra referência, que é a mudança do rosto de Jesus, que brilhava como o sol, e a transformação das suas vestes, que ficaram brancas, como diz o nosso texto, como a luz. Esse episódio também nos recorda o episódio de Moisés, porque quando Moisés desceu do monte, o resplendor tomou conta do seu rosto quando ele descia com as tábuas da lei. São todas referências ao Antigo Testamento. A gente também tem a presença da nuvem. E a nuvem representa a presença de Deus, que conduziu o povo durante a sua travessia do deserto, após eles terem saído do Egito. Essas duas narrativas, a do brilho do rosto e a da nuvem, ambas estão presentes no Antigo Testamento. E nós temos também, pessoal, a presença de Moisés e de Elias, que aparecem na narrativa de Mateus e representam, respectivamente, a lei e os profetas. Os profetas anunciam Jesus, e a lei permite compreender a vontade de Deus para a gente. E ainda, a gente pode ver que na tradição judaica, Moisés e Elias são personagens que vão estar presentes no aguardado dia do Senhor. Então, dessa maneira, as figuras de Moisés e Elias apontavam para os que testemunharam a cena, Pedro, Tiago e João, que o dia do Senhor havia chegado através de Jesus, que se manifestava, que se transfigurava ali diante deles. Era um novo êxodo, ou seja, uma nova libertação, a libertação definitiva do povo de Deus. Só que dessa vez não ia ser uma libertação igual à primeira, que foi de mãos humanas, quando Deus, através de Moisés, conduziu e libertou o povo da escravidão do Egito, a qual o faraó os tinha submetido. Esse novo êxodo, simbolizado em Jesus, é a nossa libertação definitiva, não das mãos humanas, mas dessa vida mortal, a qual a gente foi aprisionado pelo pecado, para podermos chegar, conduzidos por ele, à nossa vida definitiva, à nossa vida eterna junto do Pai. E por fim, pessoal, a gente tem a imagem do temor dos discípulos e da construção das tendas. Eles queriam fazer uma tenda para Moisés e outra para Elias. O temor dos discípulos representa a reação natural das pessoas que presenciam uma manifestação tão grande de Deus. Quando Deus se manifesta de uma forma tão poderosa, é natural que a sensação de temor, mesmo que de um temor reverente, como é narrado, porque os discípulos caíram com o rosto em terra,
É natural que um temor assim tome conta das pessoas. A construção das tendas já faz uma referência à festa das tendas. A festa das tendas era uma celebração onde o povo judeu relembrava os tempos em que habitou no deserto depois do Êxodo. A gente pode ver ainda, na construção das tendas, uma simbologia do desejo que os discípulos tinham naquele momento de congelar aquele instante, de fazer com que aquele êxtase que eles estavam presenciando fosse perpetuado, sem que eles tivessem que voltar à vida real, onde novamente eles teriam que se deparar com as dificuldades, caminhando ao lado de Jesus na sua trajetória até o Calvário. Pessoal, a mensagem fundamental do nosso texto é mostrar quem é Jesus. Para isso, Mateus recorre a várias simbologias do Antigo Testamento de fácil compreensão para os seus leitores daquele tempo. Ele diz, através dessas simbologias, que Jesus é o Filho de Deus, o Filho amado de Deus, no qual se manifesta a glória do seu Pai. Ele é também o Messias, libertador e salvador que era esperado pelo povo de Israel e que foi anunciado por Moisés, o símbolo da lei, e por Elias, o símbolo dos profetas. E mais do que tudo isso, ele é o novo Moisés. Ele é aquele que veio trazer também uma nova lei para o povo, através da qual Deus estabelecerá com as pessoas uma nova aliança. E aquele que será o responsável por conduzir todas as pessoas para o êxodo definitivo, para a Nova Jerusalém, para o reino de Deus. Pessoal, diferentemente da compreensão dos discípulos que subiram ao monte com Jesus, a gente não deve esperar por um Deus que só se manifesta em momentos gloriosos, em momentos vitoriosos, em momentos de festividades. A gente deve ter em mente que o nosso Deus se manifesta principalmente nos momentos em que nos colocamos a serviço dos nossos irmãos, nas ocasiões em que nos colocamos ao lado da justiça, em que podemos fazer algo por aqueles que de nós mais necessitam. E tem muita coisa, que a gente pode fazer que está bem próxima de nós, está bem do nosso lado. A gente não precisa buscar tarefas mirabolantes, tarefas inalcançáveis, grandes missões. A nossa missão, ela está próxima da gente. Basta que a gente olhe só um pouquinho para os lados. Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa comunidade. A gente tem muita coisa para fazer, a começar por uma mudança dentro de nós mesmos. E é claro, que nos momentos felizes que a gente vai ter, e eu sinceramente espero que a gente tenha muitos momentos felizes na vida. Nesses momentos, nós devemos lembrar de agradecer a Deus, porque Ele nos proporciona também essas alegrias. Mas nós não podemos nos prender a elas, como se fossem o destino final da nossa vida. Nós não podemos querer congelar esses momentos. A caminhada é longa, ela é cheia de percalços, ela é cheia de alegrias também. E em todos os momentos, Deus vai estar do nosso lado, se fazendo presente com a gente. Assim como Ele esteve com Abraão, assim como Ele esteve com Timóteo, assim como Ele esteve com todos os missionários a que Paulo se dirige nas suas cartas, assim como Ele esteve com Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, e com aqueles também que fazem de tudo para manterem Deus presentes nas suas vidas. Pessoal, esse era o nosso recado de hoje. Fiquem com Deus, confiram lá o vídeo de José no Vox Kids, divulguem o Vox Kids para as crianças e para os membros da sua família. Nos ajudem a evangelizar também através das crianças, através das músicas, através do Vox Kids. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Obrigada, Antônio. Obrigada, ouvintes. Tenham uma boa semana e que Deus abençoe a todos.